Jesus pergunta: a autoridade de João para batizar vinha do céu ou era apenas humana? Versículo 33. Por fim responderam: não sabemos. E Jesus replicou: então eu também não direi com que autoridade eu faço essas coisas. Marcos 11, capítulo 11, versículos 30 a 33. Você já foi desafiado a responder uma pergunta tendenciosa? É comum a gente ver entrevistadores, principalmente em debates políticos, utilizando perguntas que são claramente tendenciosas para forçar a pessoa que está sendo interrogada a dar uma resposta que, na melhor das hipóteses, vai prejudicar a sua imagem. Os fariseus constantemente usavam esse mesmo artifício contra Jesus. Nesse trecho aqui, a pergunta desses homens não é apenas uma pergunta honesta, uma dúvida honesta. Eles eram estudiosos das Escrituras. Eles eram mais do que capazes de discernir quando alguém pregava da parte de Deus ou não. Ainda assim, eles questionam Jesus dizendo: com que autoridade você fala e faz as coisas? E se ele dissesse que a autoridade vinha dele mesmo, muito provavelmente eles iriam contestá-lo e iriam dizer que ele está se fazendo igual a Deus, como o fizeram algumas vezes. Se ele atribuísse a Deus, eles iam acusá-lo de blasfêmia também. Jesus sabiamente responde com outra pergunta, algo bem típico até da cultura judaica. Não para testar o conhecimento teológico daqueles homens, porque de novo eles eram capazes, mas para expor a sua hipocrisia e a má intenção com que eles tinham feito aquela pergunta. Note que os fariseus sabiam exatamente quais respostas eles poderiam dar, mas em nenhum momento se preocupam em buscar a verdade ou encontrar a resposta que melhor correspondesse ao que estava acontecendo ali. Para eles, era mais importante preservar a sua influência e vencer o debate do que reconhecer quem Jesus realmente era e na autoridade de quem de fato Jesus fazia o que fazia e falava o que falava. Tudo isso leva a gente a refletir o seguinte: será que nós estamos realmente buscando conhecer a Jesus, entender quem ele é, saber da parte de quem ele fala, ou apenas nós estamos tentando confirmar a nossa teologia, a nossa visão do divino, ou a nossa perspectiva sobre Deus? Se eu pudesse questionar a Deus, faria isso com um desejo sincero de conhecer melhor quem Deus é? Ou apenas para reforçar a minha visão? Ou apenas para provar que eu estou certo? Ou apenas para desafiar a Deus? Será que as obras de Jesus, todo o tempo em que ele esteve cuidando de mim, os testemunhos de tantas pessoas que o conheceram, será que tudo isso não é suficiente para que eu enxergue quem ele realmente é? Cristo está aqui, presente, para todos que quiserem vê-lo. E infelizmente, não é que alguns não conseguem enxergar, eles não conseguem, mas é mais do que isso. A maioria simplesmente não quer ver Jesus, muito menos reconhecer quem ele é. Então esse papo de que se ele fosse Deus ele apareceria, falaria e deixaria claro para todo mundo, isso não funciona, porque as pessoas não querem saber a verdade. Ele é o Senhor de tudo que houve, de tudo que há, de tudo que haverá de ser. O Deus Filho, a imagem do Deus invisível, ele é eterno, o Salvador. Ele é a resposta que nós precisamos e muitas vezes não a que nós queremos. Ele é a razão de todas as coisas, porque nele, por ele, para ele são todas as coisas. Se tivermos essa certeza, se de fato conhecermos a Cristo, nós vamos ver que ele é a resposta que basta, a resposta suficiente. Talvez não a resposta que nós gostemos ou que nós queremos, mas ele é a resposta que basta. Por isso, precisamos ser gratos, gratos a Cristo, porque ele é o Senhor das nossas vidas, porque ele se revelou como autoridade sobre nós, ele se revelou como vindo diretamente do Pai. E em Cristo nós descobrimos quem Deus é. É através de Cristo que nós temos o perfeito entendimento de quem Deus é. E também, importante refletir, será que eu tenho evitado a verdade por causa da minha zona de conforto? Porque a mentira me é mais palatável, mais gostosa? Será que eu reconheço a autoridade de Cristo em minha vida? E será que eu estou sendo sincero diante de Deus com as minhas dúvidas e com as minhas perguntas? Ou será que eu só quero desafiar a autoridade de Deus, a pessoa de Deus, por conta da minha rebeldia? Todas essas são questões para se pensar, questões válidas que nós precisamos sempre colocar diante de Deus, reconhecendo a sua majestade, reconhecendo a divindade do Filho de Deus e reconhecendo
que ele faz o que faz por causa daquele que o enviou.